Olá pessoal, estamos de volta com a nossa aula sobre gestão documental, parte do programa Transparência Paulista. Antes de dar continuidade à nossa aula sobre gestão documental, algumas pessoas mandaram perguntas, mandaram comentários aqui por e-mail, eu vou ler algumas delas. Então, a Carla Medeiros, de Várzea Paulista, pergunta: o governo estadual disponibiliza alguma capacitação sobre gestão documental destinada a servidores municipais? Olha, Carla, essa eu mesmo vou responder representando a Fundap. Essa capacitação de hoje é uma iniciativa do governo voltada para vocês, servidores. Quem não estiver acompanhando ao vivo, sim, ela será disponibilizada dentro de alguns dias. Tanto o vídeo resultante dessa videoconferência, quanto os materiais, as propostas de atividade, as telas de apoio que os nossos especialistas estão usando para dar aula para vocês, vão ser disponibilizadas pelo site dessa capacitação. Então, é o transparenciamunicipal.sp.gov.fundap.sp.gov.br. Mas a gente tem também outras ações de capacitação que não é necessariamente um curso, não é mesmo, Ieda? O Arquivo Público do Estado vai promover agora em 27 de novembro, em Araraquara, o 11º encontro sobre gestão e acesso à informação nas administrações municipais, né? Então é uma ação constante, permanente nossa. Anualmente a gente faz esses encontros regionais, considerando as regiões administrativas do Estado, e temos um atendimento também de rotina permanente por meio do Centro de Assistência aos Municípios do Arquivo Público do Estado. E está nos nossos planos incrementar essas ações de capacitação. Existem, Flávio, também alguns materiais que estão disponíveis no site do Arquivo do Estado. São materiais didáticos que tratam da implementação de arquivos municipais, de gestão de documentos, ou seja, que podem ser acessados gratuitamente pelo site do Arquivo Público do Estado, né? www.arquivoestado.sp.gov.br. É sempre bom deixar claro, então, todas essas ações do governo para fomentar, para auxiliar, para orientar as administrações municipais com o fim de organização da política de gestão documental e também para promover o acesso público aos documentos, a transparência municipal. Uma outra pergunta que chegou aqui é do Hugo Tomazori. Ele não se identificou, a gente até pede para, se você for mandar a pergunta por e-mail, identifica o seu nome, de qual prefeitura, de qual câmara, de qual cidade você está vinculado. Existe algum programa eletrônico disponibilizado aos municípios para organização e controle do arquivo público? Caso positivo, como e onde adquirir? Professor Ieda, já está disponível? Eu sei que já existe um sistema. Na parte da tarde a gente vai falar sobre ele. É o Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações, mais conhecido como SPDOC. Este é o grande sistema corporativo que o governo do Estado está implementando em todas as secretarias e também na administração indireta, como uma ferramenta essencial para assegurar êxito à política de gestão documental. Claro que, neste momento, ele está sendo aprimorado. A ideia é que ele seja implementado em toda a administração estadual e, posteriormente, disponibilizado, sim, aos municípios paulistas. Muito bem. Então, a gente vai dar prosseguimento à aula de hoje, abordando o tema da interface entre a gestão documental e o acesso à informação. Aliás, essa videoconferência inteira tem essa função de fazer a ligação entre esses temas. Professor Ieda, então, o que a gente pode falar sobre a interface entre gestão e acesso? Bom, Flávio, nós chegamos aqui num dos momentos mais importantes da nossa videoconferência, né? Afinal de contas, o que estamos fazendo aqui, Flávio, nessas videoconferências destinadas, né, à implementação da Lei de Acesso à Informação? Estamos aqui o dia todo falando com vocês sobre gestão documental. Veja,
as relações entre gestão documental e acesso à informação não estão tão claras para a maioria das pessoas, para a maioria dos gestores. Olha, e uma grande responsabilidade em relação a isso é da própria lei. Se vocês lerem com atenção a lei, vocês vão perceber que o arquivo público é o sujeito ausente da lei. Quer dizer, na verdade, ele deveria ser o protagonista da implementação da política de gestão e de acesso à informação, e ele sequer é mencionado. Então, vale aqui ressaltar essa grave omissão da lei. E por que ela é grave? Porque é um dever constitucional do poder público promover a gestão documental. Veja, aqui nós vamos tentar dialogar 2 artigos da Constituição, né, que estão um pouco distantes entre si. E nós vamos tentar, viu, Flávio, promover uma ponte entre eles. Um é o artigo 5º da Constituição Federal, o seu inciso 33, que assegura o direito de acesso à informação. E aí, lá para o finalzinho da Constituição, já no artigo 216, parágrafo 2º, um outro artigo que determina que o poder público deve fazer a gestão documental. Então, como esses 2 artigos estão um tanto distantes entre si, muitas vezes as relações entre a gestão documental e o acesso à informação, essas relações não ficam tão claras para as pessoas comuns e para os servidores e os gestores públicos. Então, eu queria aqui destacar para vocês, né, que, na verdade, o acesso é, se não o mais importante, né, um dos mais importantes aspectos da política de gestão documental. Então, gente, não dá para falar em acesso à informação desvinculando esse tema da política de arquivos e de gestão documental. E aqui, viu, Flávio, eu queria te fazer uma pequena provocação. Não é? Eu queria que você olhasse aquelas imagens e me dissesse, junto com os nossos colegas que estão acompanhando, não é? Em qual desses cenários é possível se falar em acesso à informação? Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é? Quer dizer, então é um pouco essa situação dos nossos arquivos, né? Uma situação de extremo abandono, de omissão pelo poder público. Nessa situação, não é possível falar em lei. A lei não vai pegar se o dever para com a política de arquivos e de gestão documental não for assumido pelo poder público. Então, veja bem, a Constituição, né, vamos voltar àquele diálogo entre os 2 artigos, o 5º e o 216. A Constituição, no seu artigo 216, é que vale ler, viu, vocês me desculpem, eu quero ler realmente o artigo, porque ele é fundamental para o nosso tema. Veja o que diz o artigo 216, parágrafo 2º. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Então, artigo 216, parágrafo 2º da Constituição. Este artigo foi regulamentada por uma lei igualmente importante. Eu quero destacar aqui para vocês que não há hierarquia entre as leis. A Lei 12.527, nós chamamos carinhosamente de LAI, a Lei de Acesso à Informação, ela foi muito comemorada, inclusive pela imprensa, pela mídia, e as pessoas conhecem essa lei, não é? Agora, a Lei de Arquivos, que foi aprovada lá em 1991, a Lei 8.159, e que regulamentou o artigo 216, que determina que o poder público faça a gestão documental, esta lei não é tão conhecida e não é tão comemorada quando se fala em acesso à informação. Então, aqui fica um convite para vocês, né? Para vocês tentarem promover esse diálogo entre as 2 leis. A Lei de Arquivos, né, a Lei 8.159, e que tem o mesmo alcance da lei, porque ela atinge todos os poderes, todas as esferas de poder, né, União, Estados, município, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, então tem a mesma abrangência, o mesmo alcance da lei, e ela ainda é muito pouco conhecida entre nós. Veja, agora vamos lá
para o artigo 5º. O artigo 5º diz: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, esse é o artigo 5º, inciso 33 da Constituição. E este artigo, então, vai ser regulamentado pela Lei de Acesso à Informação, a 12.527. Então, o que a gente observa? A gente observa que a Lei de Arquivos, a 8.159, ela foi precursora, né? Inclusive, ela se antecipou à lei quando ela definiu pela primeira vez restrições de acesso aos documentos, nos seus artigos 23 e 24, que inclusive foram revogados pela lei. Né? E ali já estava dito, né, que os documentos que dissessem respeito à segurança deveriam ter restrição de acesso, bem como aqueles que falassem sobre a intimidade, a honra, a vida privada, a imagem das pessoas também deveriam ser protegidas. A lei, na verdade, recupera o tema sob o prisma do acesso, né, e disciplina brevemente as restrições, tematizando, não é, esses dois conjuntos de documentos que devem ser restritos, tanto os sigilosos quanto os pessoais. Mas uma coisa importante para vocês observarem, e eu os convido a essa reflexão, é sobre o artigos 1º e 3º da Lei 8.159, né? E o artigo 4º da Lei, da 12.527, né? Se vocês observarem bem, a mesma definição de gestão documental é recuperada na lei como tratamento da informação, né? Então, aquele conjunto de normas e procedimentos que regula, né, todas as atividades referentes à gestão, desde a sua produção até o seu destino final, é conceituado na Lei de Arquivos como gestão documental. E na lei é conceituado como tratamento da informação. E, na verdade, está se trabalhando com o mesmo conceito, né? Importante frisar que sem gestão não há recuperação, não há localização dos documentos dentro dos acervos. E sem tratamento da informação, não há a possibilidade de recuperar essas informações sempre que a gente precisar delas.